Se você já tentou trabalhar em um coworking, sabe que é praticamente impossível manter a concentração. Mas se eu te disser que existe uma técnica, ou na verdade um método, em 3 passos que os maiores especialistas em acústica utilizam para criar uma espécie de bolha de silêncio sem precisar levantar uma única parede. Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar o método ABC e como aplicar ele em todos os seus projetos. Então vamos lá, começando pela letra A do ABC, que é de absorção ou de absorver. Mas absorver o que exatamente? No nosso caso aqui é absorver a reverberação, que caso você não saiba, é um fenômeno que é extremamente prejudicial quando acontece em excesso, principalmente em ambientes de trabalho, como é o nosso caso aqui dos coworkings. Mas a reverberação nada mais é do que o som refletindo em todas as superfícies do ambiente e ficando lá por mais tempo do que deveria. E na prática, isso é muito ruim porque fica aquele som incômodo, muito parecido com aqueles call centers, várias pessoas trabalhando ali individualmente, aquele som se acumula e acaba atrapalhando muito mais do que deveria. E aí que a absorção entra em jogo. Os materiais de absorção sonora, eles são excelentes para reduzir a reverberação. Inclusive essa é a função deles. Na prática, você vai sair de um ambiente que tem aquele som de banheiro, que parece que você está dentro de uma lata, para um ambiente muito mais tranquilo, muito mais confortável, porque a absorção sonora serve para reduzir esse ruído de fundo também. Tá, mas o que exatamente pode promover a absorção sonora dentro desses ambientes? E antes de eu te falar o que absorve o som, eu preciso te dizer o que não absorve o som, porque são os materiais mais comuns que a gente utiliza nos nossos projetos. E são exatamente os materiais que são o oposto da absorção, são os materiais que refletem o som e que amplificam o som, gerando esse efeito de reverberação. E eu vou te falar alguns deles aqui e eu tenho certeza que você vai identificar eles com muita frequência em praticamente qualquer ambiente. Então vamos lá para a nossa listinha de materiais refletores que você deve evitar utilizar em excesso. Não é que você não pode utilizá-los, mas evita utilizar só eles. Vamos lá. Concreto, porcelanato, mármore, cerâmica, gesso liso, madeira lisa, MDF, metal, vidro. Então, tá percebendo uma coisa em comum entre esses materiais? Todos eles são materiais polidos, materiais lisos. A própria alvenaria pintada também é absurdamente refletora. Então, quanto mais poroso, quanto mais permeável ao som o material for, a tendência é que ele seja menos refletor e mais absorvedor. E aí você sai, dessa situação que a gente quer evitar, de um ambiente extremamente reverberante, que reflete e amplifica o ruído, para um ambiente que absorve e que torna o espaço bem mais acolhedor, bem mais aconchegante, bem mais confortável. E existe uma tonelada de materiais acústicos que absorvem o som. Existem, por exemplo, os forros acústicos, forros minerais, forros de lã de PET, forros de lã de rocha, de vidro, existem os forros de gesso perfurado, forros amadeirados. Aqui eu tô falando só dos forros, tá? Mas existem painéis para revestir paredes, painéis de lã, painéis de madeira, painéis acústicos à base de fibra de madeira mineralizada, enfim, existe uma tonelada de materiais. E aí, quando a gente faz um projeto acústico, a ideia é que a gente consiga unir a técnica, o conforto e a estética, porque afinal de contas esses materiais são todos produzidos também com uma finalidade de acabamento, com uma finalidade de agregar a estética do projeto. Só que vem uma questão muito importante, tão importante quanto o tipo de material que você vai utilizar no método ABC, é onde você vai utilizar este material. E para o nosso caso, quando você está lidando com espaços do tipo Open Plan, Coworking, que são esses ambientes de trabalho de plano aberto, o que acontece na grande maioria das vezes é que o fato de você ter um forro refletor ou às vezes uma laje de concreto exposta, você acaba tendo uma grande superfície que reflete o som e que amplifica ele e direciona ele para todo o ambiente. Então é muito importante a gente fazer o tratamento acústico pelo teto, porque aí você impede essa trajetória do som, esse caminho do som que vai sendo refletido pelo teto e vai chegando até as cadeiras mais distantes. Sobre o desempenho desses materiais, quando você for especificar um material acústico, você vai perceber que ele tem uma característica que chama coeficiente de absorção sonora, que é um númerozinho que vai de 0 até 1, que basicamente significa se o material absorve 0% ou 100% de uma determinada frequência sonora. Mas existe um outro parâmetro que é uma espécie de média desse desempenho dele,
que chama NRC, que é uma sigla para Noise Reduction Coefficient, ou coeficiente de redução sonora. E aqui nesse caso eu te aconselho a procurar materiais com NRC acima de 0.8, ou que absorvam, né, em média acima de 80% do som. Assim você vai ter uma boa quantidade de absorção sonora distribuída onde de fato importa. Tá, mas eu disse que o método é o ABC, agora a gente acabou de matar a primeira parte, né, do processo, que é a letra A, vamos para a letra B. E a letra B aqui significa bloquear. E aqui, gente, a estratégia é simples, é você criar mecanismos de bloqueio para o som direto. Ou seja, a pessoa está trabalhando numa estação de trabalho, está conversando, enfim, onde quer que ela esteja, ela está produzindo som. E para você ter um bloqueio efetivo, você tem que cortar a linha de visão entre quem fala, ou a fonte sonora, e quem ouve, que pra gente nós chamamos de receptor. E aí é muito comum você ver coisas como divisores de mesa de 30 centímetros de altura, que acaba nem cobrindo a boca da pessoa. Então esse tipo de estratégia como bloqueio não funciona, porque você não vai bloquear, né, a fonte sonora, não vai bloquear essa linha de visão, e obviamente você não vai bloquear a trajetória do som. Então, se você está pensando em trabalhar com um divisor de mesa que de fato traga, né, esse bloqueio, você vai precisar de uma altura ali de mais ou menos 60 centímetros para cima. Só que também não dá, né, para subir uma parede, como eu disse no começo do vídeo. Mas se você trabalhar com uma altura acima da linha da visão, você já tem um bom bloqueio sonoro. Mas tão importante quanto a altura dessa barreira ou desse bloqueio é a composição desse bloqueio. E, novamente, a gente precisa de materiais que sejam capazes de resistir a essa propagação do som, que normalmente são materiais que refletem o som, são materiais duros e lisos. Então você tem aí, por exemplo, barreiras que podem ser feitas de MDF, um divisor de mesa de MDF, de madeira, de gesso ou até mesmo de vidro, caso você queira manter a transparência. A questão é que eu acabei de falar que quanto mais materiais refletores a gente coloca dentro do nosso espaço, a tendência é que a reverberação se amplifique. E aí isso pode gerar um novo problema, né? Eu estou criando as barreiras justamente para evitar essa propagação direta, mas eu estou refletindo esse som para algum lugar. O que eu posso fazer? E aí existem divisores de mesa que são feitos justamente de elementos sólidos no seu núcleo e revestidos com materiais de absorção sonora, que pode ser, por exemplo, uma land patch. E aí você tem divisores de mesa que têm dupla função. Ao mesmo tempo que eles bloqueiam o som, eles também podem absorver. E não são só os divisores de mesa que podem desempenhar essa função, você tem biombos, divisórias que não precisam ir de piso a teto, divisórias de alturas, por exemplo, de 1,5 m, enfim. Algumas empresas como a Trisoft, a Leadtex, a Avanço Acústica e a Brasil Acústica trabalham muito com o setor corporativo em termos de materiais acústicos para esse segmento. E eles têm linhas exclusivas de biombos e de divisores, inclusive cortinas mais pesadas, que você pode utilizar para segmentar os ambientes de uma maneira mais suave, sem criar aquela parede, né, aquele espaço totalmente dividido, que você acaba perdendo área útil e também tem outros custos com questão de iluminação, de refrigeração, e a gente sabe que o espaço aberto ele tem outras vantagens também. Então já deu para perceber que o nosso jogo aqui é bloquear o som e controlar a reverberação, porque a reverberação é um tipo de ruído de fundo que atrapalha muito. A questão é que quando a gente absorve demais a reverberação, a gente pode acabar criando um ambiente extremamente silencioso, como se fosse um cinema. E nessa situação, ela pode ser um pouquinho prejudicial pra gente, porque o silêncio, ele é inimigo da privacidade. Afinal de contas, quando o ambiente está muito silencioso, qualquer som se destaca. Então imagina, as pessoas estão ali trabalhando, o ambiente super silencioso, alguém dá um espirro, alguém arrasta uma cadeira, ou alguém atende o telefone, aquele som vai reverberar ali, né? E vai todo mundo ouvir aquilo e vai se distrair. Ficaria como se fosse uma biblioteca. Só que diferente de uma biblioteca, em que as pessoas precisam fazer silêncio, num coworking não. As pessoas estão ali para trabalhar, interagir muitas vezes, e é natural que se produza algum som. Mas e se existisse um som ambiente que você pudesse colocar ali, que funcionasse como esse ruído de fundo, que traz privacidade, mas não atrapalha? E aí que entra a letra C do ABC, que é o C de cobrir, ou, né, como a gente costuma chamar na acústica, o mascarar, que é o mascaramento sonoro, que nada mais é do que uma técnica muito utilizada em que você cria um sistema de sonorização no ambiente
para gerar esse sinal mascarante, que nada mais é do que um som ali de fundo que fica mais constante e ele tem certas características que são muito boas para ocultar o espectro da voz humana. Então a gente utiliza muito isso, por exemplo, em corredores e recepções próximas a salas de reunião, salas de diretoria, que às vezes acaba vazando o som, e aí se o espaço for muito silencioso, perde a privacidade. Então a gente consegue transportar essa técnica do mascaramento sonoro para o espaço open plan, de modo que você vai ter esse ruído de fundo constante, bem tranquilo, né? Não é algo muito excessivo. Você vai ouvir aquilo ali no primeiro momento, mas com alguns minutinhos você se acostuma com aquele som de fundo. Agora, se você quer aplicar esse método ABC sem nenhuma margem de erro, clica aqui no link da descrição para agendar uma consultoria comigo. E é sempre uma grande satisfação poder atender os projetos que vêm daqui do YouTube. E se você puder, aproveita, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, porque isso vai ajudar a gente a produzir mais conteúdo gratuito e de qualidade. E se você quer entender como projetar um espaço completamente do zero, com foco total em privacidade e conforto, então assiste esse vídeo que está aparecendo aqui na sua tela.